Vamos conversar sobre quando Jesus nasceu. A Bíblia, ela não dá nenhuma data específica do nascimento de Jesus Cristo. E esse é um tema bem controverso. Nós sabemos, por exemplo, os nossos calendários, eles supostamente teriam começado com o nascimento de Cristo. Então, Jesus teria nascido há 2023 anos atrás. Qual é? Não pode dizer que ficou surpreso com isso. Mas o calendário que nós usamos, o gregoriano, o calendário do Sol, né? Ele não é tão preciso assim. Aliás, ele surgiu para substituir outros calendários que já estavam meio bagunçados. Então, é complicado a gente precisar a data do nascimento de Cristo pelo nosso atual calendário. E eu não vou entrar muito nesse detalhe de calendário, só quero dizer para vocês que os especialistas não acreditam, os estudiosos das Escrituras, que Cristo tenha nascido no ano zero. Mas vamos lá, vamos tentar entender ou tentar chegar a uma aproximação da onde, na linha do tempo, Cristo nasceu. É um assunto que eu disse para vocês que gera muito debate, mas a gente pode ter algumas pistas, e uma delas é com relação aos pastores hebreus. Historicamente, os pastores deixavam os rebanhos num campo aberto, né? Mas Jerusalém e as regiões ao redor, né, lá na Palestina, elas estão frias nos meses que hoje nós consideramos o Natal. Então, será que Cristo nasceu no dia 25 de dezembro? Não é a melhor época para deixar os rebanhos pastando, porque eles passam frio. Eles, na verdade, nesses meses de inverno, embora não seja tão frio a Palestina quanto outros lugares do mundo, né? Ainda assim as temperaturas caem bastante. Então, os meses que os rebanhos eles ficam pastando, que ficavam pastando naquela época, eram mais na primavera, no verão e talvez no outono. Por isso, dezembro, que para nós do Brasil é o verão, para eles lá é o inverno. Então, seria difícil que eles tivessem os pastoreando nas Campinas naquela ocasião, né? Tentar precisar o mês por meio de avaliar os pastores é complicado. O nascimento de João Batista ele pode dar uma outra pista. Por exemplo, lá em Lucas 1 conta que o pai de João Batista ele era um sacerdote da ordem de Abias. Pois é, esses sacerdotes eles tinham na lei de Moisés uma data específica para servir no templo. E como a gente sabe que a esposa de Zacarias, Isabel, ficou grávida de João 6 meses antes de Jesus ser concebido, aí a gente pode pensar no seguinte: a ordem de Abias ela era o 8º curso sacerdotal, está lá em Crônicas 24, 6 a 19. E ele servia no templo na 10ª semana do ciclo sacerdotal. O início da 10ª semana coincidia com o segundo sábado do mês de Sivan, que vai aproximadamente meados de maio, meados de junho do nosso calendário. Logo depois que Zacarias voltou dos deveres sacerdotais, Isabel estava grávida de João Batista. Lembra que o anjo apareceu para ele e ele não acreditou, ficou mudo. Então, de acordo com os textos da Bíblia, a gente pode aproximar o mês do nascimento de Jesus Cristo por volta da época de Tishir, que é meados de setembro. Para chegar nessa data, você começa assim, a concepção de João Batista no Sivan, né, em junho, e aí depois põe 6 meses, o anúncio de Gabriel sobre a concepção de Jesus, os Kivek em dezembro, e depois você conta mais 9 meses, o tempo que leva para a gestação humana para chegar ao Tishir. Seria setembro. Então, setembro é que Jesus Cristo teria nascido se essa hipótese for correta. Mas não dá para a gente ter certeza, porque a gente não tem uma noção tão grande sobre
os ofícios sacerdotais naquela época específica de Jesus, se eles estavam seguindo a lei à risca, e outros detalhes que seria importante para fazer essa precisão. Aí existe um outro grupo de estudiosos que vai para os governantes, Herodes, César Augusto, para tentar precisar no reinado deles aonde Cristo teria nascido, né? Ano e mês. A morte do rei Herodes o Grande é esse marco importante para a gente tentar definir. Bom, a morte dele teria ocorrido no final de março ou início de abril do ano 4 a.C. E essa data é confirmada tanto pela menção de um eclipse lunar antes da morte de Herodes, quanto pela data em que seu filho foi deposto por César Augusto. Ambos os eventos fixos se encaixam para confirmar a morte desse Herodes. A gente tem mais de um Herodes na Bíblia, mas ele morreu no ano 4 a.C. E como que ele pode ter morrido no ano 4 e Cristo ter nascido depois? Não é possível, né? Então, há um erro aí no calendário que a gente precisa corrigir. Alguns estudiosos, levando bem a sério essa questão e considerando outras coisas como o tempo da circuncisão de Cristo, 40 dias do ritual de purificação de Maria, a visita dos sábios do Oriente, que não ocorreu no dia seguinte do nascimento de Cristo, deve ter ocorrido alguns meses, talvez anos depois, né? Ele era criança, ele já não era mais bebê. Então, existem vários elementos que juntados, né, aglutinados, levam a gente a crer que Cristo tenha nascido por volta do ano 4 a.C. Lucas 1, 26, ele colocou esses eventos no 6º mês, que na época era em meados de fevereiro e meados de março. Seria a data que a gente tem para calcular meados de fevereiro ou meados de março? Se for março do ano 5 a.C., será que a gente tem que adicionar 9 meses então? Aí a gente chega em dezembro do ano 5 a.C.? Se for isso, então o nascimento de Jesus Cristo ocorre não no dia 25 de dezembro, mas no mesmo período, né, que a gente já está pensando em Natal, no mês de dezembro. Mas eu quero dizer para vocês, não dá para a gente afirmar com certeza que isso seja assim. Não dá para afirmar que ele nasceu em abril ou dezembro. Ok. Talvez um dia a gente vai saber, mas o que a gente pode saber com certeza é que Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. Quando especificamente isso aconteceu, nós não temos uma resposta concreta. Não pela Bíblia ou pelas fontes extra-bíblicas que nós temos hoje. Mas eu quero dizer para vocês que eu sei que Cristo nasceu e viveu grandiosamente. Ele é meu Salvador e Ele ensinou a verdade pela qual nós podemos ser felizes nessa vida e na futura. Então convido vocês a continuarem acompanhando os vídeos do canal. Me diz aí se vocês gostaram, se vocês têm uma teoria sobre a data do nascimento de Jesus Cristo. Coloca aí que eu vou gostar muito de ler e de aprender com vocês. Até o próximo vídeo. Até mais.